Eu sou a Débora e hoje a gente vai estar tendo um papo aqui do fechamento das nossas trilhas, a nossa trilha de CSS. Se vocês estão acompanhando as nossas redes sociais, vocês viram que a gente tem publicado alguns temas a respeito disso. Se não, podem ir lá acompanhar, tem os materiais bem legais. E como a finalização desse tema, hoje a gente trouxe um papo com a Roberta sobre Design System para a gente entender um pouco mais sobre essa dinâmica, né? Então, primeiro eu gostaria de te agradecer, Roberta, pela presença aqui hoje, por ter aceitado o nosso convite. E, bom, vou apresentar a Roberta aqui para vocês, pessoal. Ela é diretora de arte e UI designer com mais de 8 anos de experiência em brand, marketing digital, comunicação em diversos segmentos como moda, beleza, logística, healthcare e outros. Ela é formada em design gráfico e comunicação visual e ela já trabalhou com grandes marcas como Citroën, Calvin Klein, Kate Spade e em vários lugares, né? Nova York, Brasil, Índia, Bélgica e então, hoje o nosso papo está muito chique, estamos internacionais. E é isso aí, agora eu vou dar a palavra para você, Roberta. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Aqui já é meio que boa noite, mas no Brasil ainda é 1 da tarde, nem tão boa tarde. Queria começar agradecendo a Débora, elas Codam pelo convite. É sempre bom trocar conhecimento, é sempre interessante conversar com outras pessoas, especialmente sobre design systems, design, UI, UX. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje e vamos lá. Eu estruturei essa conversa, né, de hoje em 3 partes. Então, a primeira eu vou contar um pouco sobre a minha carreira, a segunda vai ser a aula em si sobre Design Systems, e depois a terceira parte eu vou deixar aí uns minutos para conversa, para vocês fazerem perguntas sobre design, sobre UI, UX, que vocês quiserem. Então, vamos lá. A Débora já fez uma introdução, né? Mas eu vou compartilhar a minha tela. Share screen. Então, vamos lá. Design System, padronizando projetos. Vocês conseguem ver minha tela? Tá todo mundo vendo? Sim, Beleza. sim. Então, sou Roberta Carvalho, diretora de arte, formada pela SPM em design gráfico. Eu tenho mais ou menos aí 8 anos de experiência e, como a Débora falou, já trabalhei com algumas marcas como Citroën, Calvin Klein, já passei por agência, passei por marca. Hoje em dia eu trabalho dentro de uma marca e já tenho experiência em alguns segmentos como moda, beleza e passagem em alguns países. Eu comecei trabalhando no Brasil, em São Paulo, morei 6 meses na Índia, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, e estou morando agora na Bélgica, em Bruxelas, há 5 anos. Então, esse é um pouco da minha experiência. Às vezes as pessoas me perguntam como eu comecei. Eu não comecei na área do UI nem do UX, eu comecei com design gráfico, e isso é uma coisa assim que começou desde criança, porque quando eu era pequena, eu sempre gostei muito de revista, e sempre foi o meu sonho trabalhar com isso, trabalhar com revista, e eu ficava pensando o que que eu deveria fazer para trabalhar numa redação. E por algum tempo eu achei que talvez fosse jornalismo, mas eu vi que eu não queria escrever, eu queria produzir uma revista, eu queria trabalhar com layout. Então eu comecei a pensar que curso que eu iria fazer. E aí eu não sabia, eu não conhecia o curso de design gráfico, e até que um dia eles foram na minha escola, eu tinha que escolher um curso, e aí quando o pessoal da SPM foi na minha escola e apresentou aquele curso de design gráfico, eu acabei decidindo e eu falei, é isso, porque reunia tudo o que eu queria fazer. E dessa experiência, do meu curso, né, na ESPM, a minha vontade de trabalhar com revista começou a crescer, e até que eu prestei um processo seletivo para trabalhar na Abril. E depois de 2 anos tentando, eu passei e comecei a trabalhar na editora Abril, na revista Nova. Foi o meu primeiro emprego. Então, eu vim
do analógico, eu não comecei já no digital, eu sempre gostei muito do físico, de revista, de livro, e é interessante, eu não sei quais de vocês já começaram direto com UI ou com UX, ou se vocês migraram de alguma outra área, ou do design gráfico, que é comum às vezes, mas para mim foi interessante ter essa experiência do analógico antes do digital, porque eu consigo ver assim as diferenças e as peculiaridades pontos em comum e pontos diferentes entre o meio analógico e o meio digital. Mas vamos lá. Eu gosto de pensar em design systems, sempre eu falo isso, como uma evolução do manual de identidade visual. Eu não sei se vocês já trabalharam com design de marca ou com branding, mas isso lá atrás a gente tinha o manual de identidade visual, só que a evolução dele acabou virando o design systems. E eu vou cobrir isso ao longo da nossa conversa, para vocês entenderem como aconteceu essa evolução. Mas vamos lá. O que são design systems? Primeiramente, é uma coleção de documentos e componentes que vão formar um padrão visual e um comportamento para uma plataforma, um produto, que pode ser um aplicativo, pode ser um site, um produto digital, ok? Como eu falei, é a evolução do manual de identidade visual, só que voltado para as necessidades do meio digital. Isso porque quando a gente está falando, por exemplo, do manual de identidade visual, está falando de a impressão do cartão, a impressão do flyer, do folder e do papel, qual a gramatura do papel. Então, as necessidades do analógico são um pouco mais limitadas. Mas agora, quando a gente está falando de digital, a gente está falando de um produto que tem muitas peculiaridades, muitos pormenores, e com isso é necessário um design system, porque ele vai especificar exatamente todo o comportamento desse produto e dos seus elementos. Vamos lá. Esse é um exemplo de uma página do Design System que eu uso no meu trabalho atual. É só uma página que especifica o comportamento de um ou dois botões. E aqui a gente tem uma série de especificações. Eu vou cobrir essas especificações ao longo da aula, mas aqui só para vocês verem que é um botão, ele inclui uma série de decisões e de escolhas. Então a gente não pode pensar que, mas é só um botão, é só um detalhe. Não, porque para cada botão, para cada interação, você tem diversas decisões de design que você tem que tomar. Então, por exemplo, aqui você tem só o botão primário, o botão secundário, botão terciário e as variações de cada um deles. Aqui também como que os elementos eles se comportam, como que os elementos visuais e as cores, as fontes. Então, a gente não pode cair nessa ideia de que é algo tão simplista, porque a gente está falando aqui de um botão. Agora, imagina um produto muito mais complexo, por exemplo, um aplicativo como o do Booking.com, ou um aplicativo de um banco. Quantas escolhas e quantas decisões de design têm que ser tomadas para cada elemento, para cada component, que é como a gente chama. Vamos lá, o manual de identidade visual, geralmente ele é voltado para outros designers, ou no máximo para a turma de marketing, para o departamento de marketing que vai lidar com ele. Agora, o design system, geralmente ele é voltado para um time muito mais extenso, que pode envolver programadores, engenheiros, gestores, ou seja, um time muito maior que vai se basear no material, no conteúdo daquele design system para desenvolver diversas etapas do projeto, do trabalho. O Design System, ele não é uma biblioteca do Sketch. Eu sei que muita gente vai imaginar que é basicamente isso, mas essa é uma definição muito simplista para o Design System.
O design system, ele vai além de você produzir elementos e components, ele é sobre você colocar uma mesma equipe, toda uma equipe ao redor de uma linguagem comum. Então, é sobre você criar uma cultura de design, como você alinhar o seu time, todas as pessoas envolvidas em torno da linguagem de determinado produto, ok? Por isso, é muito importante quando vocês começam a trabalhar em cima do Design System, vocês fazerem entrevistas com diversos membros do seu time. Tudo bem que às vezes a gente pode estar falando de um time muito pequeno, mas é sempre também importante pensar que você pode, em algum momento, trabalhar num time muito grande. Por exemplo, de uma startup muito grande, em que você tem um time multidisciplinar e um time baseado em diferentes países, e que como que você vai colocar todas essas pessoas alinhadas na mesma página, todo mundo falando a mesma língua. Então, por isso é tão importante a gente seguir, a gente planejar um design system bem versado. Ok, e também é muito importante a gente fazer entrevistas não só com os membros, com os times que vão trabalhar naquele design system, mas também os futuros usuários, né? O usuário final do seu produto. Até para entender quais são as dificuldades, quais são as dores, né, em torno daquele produto. Ou seja, é um trabalho multidisciplinar. O Design System, ele não é um projeto, na verdade, ele é um produto servindo outros produtos. E é importante dizer também que o design System, ele nunca está pronto, ele nunca está finalizado. Ele é um objeto vivo, porque ele vai sempre acompanhando a evolução da vida daquele produto. Então, um aplicativo, um site, ele vai evoluindo, ele vai crescendo, e o design system, ele tem que acompanhar. Então, ele nunca vai estar 100% feito, ele vai sempre acompanhando a maturidade do seu produto final, então, do aplicativo, do site, seja o que for. Como eu falei, o design system está sempre em constante evolução, ele vai acompanhar a maturidade, e é importante que ele acompanhe a maturidade do produto, até para ele ser sempre um produto relevante e com qualidade. E aquela pergunta, aquela questão que eu já mencionei, mas não é só um botão, porque algumas pessoas ainda têm essa ideia de que o Design System é basicamente uma biblioteca no Sketch que fala como os botões funcionam. Mas eu vou trazer aqui, vou mostrar para vocês um exemplo falando que não é só um botão. Aqui a gente tem realmente só um botão, mas dentro dele tem muitas escolhas, muitas decisões, das mais básicas às mais específicas. Então, por exemplo, a cor, a fonte, o tamanho da fonte, o peso, o padding, que é esse espaço entre que é a margem, a cor do fundo, o quão redonda é a borda. Ou seja, só aqui a gente tem quantas decisões de design para tomar. E aí a gente tem as variações, a gente tem um pouco mais de complexidade. Aqui tem a versão padrão, aqui tem a versão quando eu faço hover, aqui a versão ativa e aqui a versão inativa. Então, só um botão, agora a gente já tem 4 variações. E aqui a hierarquia, botão primário, botão secundário, botão primário, mas voltado para outra coisa, e o terceiro botão terciário. Variações, então você tem um botão com ícone, só o ícone, um botão com menu, um botão com uma variação e botões com diversas variações aqui, então você vê que ele segue sendo mais complexo. E aqui com diferentes backgrounds, então um modo dia, modo noite, um fundo azul mais escuro. Ou seja, a gente não está falando de só um botão. A gente, como eu já falei, são sempre muitas decisões que precisam ser tomadas. E a gente não pode deixar elas em aberto. Porque imagina, eu acho que é sempre importante a gente pensar em produtos digitais muito complexos. Se eles não tivessem um design system, como seria? Então imagina um aplicativo super complexo, um site super complexo, em que uma decisão de design, por menor que ela seja, imagina se ela está em aberto.
aberto e você tem um time de mais de 50 designers, designers, engenheiros, programadores trabalhando naquilo. A bagunça que pode virar, só por causa de um botão. Agora eu vou falar um pouco sobre esse conceito de Atomic Design e a componentização de interface. O Atomic Design na verdade, é uma metodologia criada por um designer chamado Brad Frost, e ele ajuda a gente a pensar no designer de interface de forma hierárquica e através da criação de pattern libraries. E também o que é muito eficiente quando a gente está falando de um design system mais complexo e da criação de um produto digital complexo, porque ele ajuda muito no fluxo de trabalho e no desenvolvimento de um produto quando a gente está fazendo isso em equipe. Como eu vou cobrir em um segundo, o Atomic Design, ele detalha elementos de uma interface e ele agrupa esses elementos de acordo com a necessidade. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. O Atomic Design, na verdade, é uma analogia científica que ajuda a gente a pensar na interface de uma forma mais complexa. Então, ele é baseado numa ideia científica em dividir os elementos de uma página entre átomos, moléculas, organismos, template e página. Vamos lá. Átomos, quando a gente está pensando num layout, numa página de um site, por exemplo, eles são a menor parte de uma matéria. Eles servem como blocos que vão fazer a construção de uma parte da interface do usuário. Esses elementos, esses botões, sozinhos, eles não funcionam, mas você pode ver, são elementos muito pequenos, como átomos. Então, aqui é o Search Label, ou então aqui o botão de procura, e o botão de Enter, por exemplo. Agora, moléculas são grupos grupos simples, mas que juntos eles já formam uma unidade. Então, por exemplo, o botão de busca com espaço para procura. Então, juntos, esses dois elementos, eles formam as moléculas, digamos assim. Agora, organismos são grupos um pouco mais complexos, que eles, reunidos, eles formam já um grupo um pouco maior dos elementos de uma página. Então, por exemplo, você tem aqui a área de busca, o botão de procura e e elementos de navegação, que juntos eles formam um header. Isso já é um organismo, parte da sua página, do seu layout. Agora, templates, eles são responsáveis pela estrutura, pelo esqueleto da página, o wireframe. Eles dão forma ao layout e já vão dando corpo à estrutura do seu layout, da sua página. Esse é o template. Agora, a página, elas já são um organismo, né, em que é a reunião de todos esses elementos. Mas vocês repararam como a construção ela acontece de forma dividida em seções, e criando dessa forma é muito mais fácil de você estruturar uma página. Então, esse conceito, ele vem muito para ajudar a gente a pensar de forma mais estruturada sobre a construção de um layout, de uma interface. Essa abordagem atômica, né, ela mostra como nós podemos trabalhar com components, e pensar em padrões de interface. O Atomic Design, ele possibilita essa criação de padrões, que é muito eficiente e ajuda muito quando a gente está falando na criação de muitas páginas. E com isso, com consequência, a gente ganha tempo, funcionalidade e dinheiro, porque é um processo muito mais eficiente para quando você está construindo um design system e uma página. Agora, por que design systems eles são tão importantes? Primeiro,
Quando a gente está falando de design em escala, em criação em escala, é muito importante a gente ter um método, a gente ter como o Atomic Design ensina, pensar em components, em elementos de design. E quando a gente tem um design system bem feito, é muito mais fácil para a gente criar em escala, para a gente criar páginas e mais páginas, sem ter que pensar tanto para cada uma delas, porque você já tem uma estrutura. Segundo, Design System, ele ajuda a gerenciar a dívida de design. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas dívida de design é basicamente uma lacuna que existe entre a experiência que o seu produto ele tem hoje e o potencial de experiência que ele pode ter daqui, por exemplo, 6 meses, daqui a um certo tempo. Porque, como eu disse, imagina que você tem um produto, um site, um aplicativo, que vai evoluindo com o tempo. Mas o seu design system, se ele não está bem feito, ele não vai acompanhar a evolução do produto. E aí você vai criando uma dívida de design, você vai criando uma lacuna, que é como se fosse o design system, ele basicamente ele está aquém da capacidade do seu produto, ok? Então, o design system sólido, ele previne que uma dívida de design seja criada, ele faz com que você tenha um produto consistente e coeso, e um produto fácil de ser trabalhado. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo uma série de páginas de design. Agora, imagina que em uma questão de meses, essas páginas, elas tripliquem, quadripliquem. Se vocês não têm um design system bem detalhado, bem feito, a evolução desse produto, ela acaba ficando um pouco pobre, ela acaba ficando desorganizada. Terceiro, menos tempo necessário para implementação. Então, imagina que a gente está falando aí de um produto que evolui e que você precisa, a cada semana, a cada mês, implementar novas funções, novos features ao seu produto, e ele vai se tornando mais complexo. Se você não tem um design system bem feito, o tempo entre a ideação e o deployment de uma nova função, ele acaba sendo arrastado, ele acaba sendo mais difícil se você não tem um design system bem feito. Então, ajuda muito vocês terem isso bem organizado, porque aí a evolução do seu produto, do seu site, do seu aplicativo, ela acontece de forma muito mais tranquila, digamos assim. Quarto, uma marca mais sólida e mais robusta. Então, seguindo uma mesma identidade visual, o seu produto ele acaba ganhando mais, ele é mais harmônico, acaba se tornando uma marca mais sólida, mais robusta, e o seu projeto como um todo, ele acaba se tornando mais coeso, mais coerente. 5, mais foco em inovação. Isso porque ao você desenhar um design system mais redondo, né, mais coeso, você acaba gastando menos tempo para implementar o que você tem que fazer no seu projeto, e você acaba tendo mais tempo para outras coisas, como tempo para pensar em inovação, tempo para pensar em como melhorar o seu produto, e não tempo para você replicar páginas e como enfim, criar mais páginas, e você acaba tendo tempo para fazer outras coisas, para focar em outras partes tão importantes quanto do projeto. E assim você tem mais tempo para criar valor para a empresa e para o produto. Questões a serem feitas, isso é importante. Primeiramente, quando a gente está pensando sobre um design system, a gente tem que pensar para quem? Internamente falando. Então, quais serão os usuários do design system que vai ser produzido? Então, primeiro,
Quais serão os times que vão usar diariamente aquele design system? Vai ser um time de engenheiros, um time de programadores, um time de UI designers, de UX designers? Então, para quem esse conteúdo ele deve ser escrito? Se ele vai ser utilizado por um grupo muito diverso, é importante pensar que a gente não pode usar termos que são familiares, que são conhecidos por apenas um departamento. Então, a gente tem que pensar numa linguagem que vai ser clara, que vai ser unificada, que vai ser compreendida por um maior número possível de pessoas e de times. Então, também é importante pensar em não usar termos muito específicos de um determinado segmento, ou jargões que só UI designers vão entender, ou que só um grupo vai entender. Falando no Brasil, a gente tem que considerar que muitas pessoas no Brasil não falam inglês, então, e muitas expressões do UI design, dessa área do UX, elas são em inglês. Então, às vezes é interessante vocês incluírem no Design System um glossário, uma tradução básica do inglês para o português, só para ter certeza que todo mundo que vai usar aquele material vai entender as expressões. Segundo, para quem é aquele produto externamente falando. Então, é importante especificar as personas e o público do seu produto digital. Então, quem é o usuário do seu produto, qual a linguagem que vai conversar melhor com ele, qual é o nível de escolaridade dos seus usuários, e sempre pensar em termos claros, cordialidade no tom, o tom de voz com que você vai se comunicar com o seu usuário final. Por quê? É importante, né, que o sistema, que o design system, ele indique os objetivos ao se utilizar os elementos que estão nele. Então, tudo tem que ter um porquê. Então, por exemplo, a escolha de determinada cor, de determinado botão, quais são os benefícios de determinada escolha, quais são os princípios de usabilidade que vão guiar aquela escolha, quais são os termos que devem ser evitados, e importante, quais vão ser as métricas que vão provar a eficácia de determinada escolha. Então, é muito importante a gente ter essas questões em mente quando a gente está pensando sobre o design system. Como? Então, é importante também pensar, especificar as personas e o público do produto. Então, por exemplo, como um elemento que vai ser utilizado no seu, um botão, ele vai se comportar em diversos aparelhos, então em iOS, Android, e como esse elemento ele melhora a utilização do serviço. Por exemplo, o Google, no design system deles, eles explicam o porquê de determinados elementos e por que eles são utilizados em determinados contextos ou não. Então, é sempre importante a gente se perguntar sobre as escolhas de design que a gente está fazendo e que elas nunca devem envolver uma escolha pessoal ou algo relacionado a gosto. Deve ser uma coisa mais relacionada à questão da usabilidade, a necessidade e a solucionar um problema. Quando? O sistema ele deve especificar quando utilizar cada elemento e qual é o comportamento esperado e quais os resultados que ele deve trazer. O Design System, ele também deve pontuar quais são as melhores soluções para casos específicos, e também onde, não apenas a gente tem que saber em qual aparelho, né, em qual device que o produto vai ser utilizado, mas em que contexto social ou geográfico ele vai ser utilizado. Então, por isso que é tão importante a gente saber, procurar entender o público, as pessoas que estão envolvidas com aquele produto. Os elementos, eles sempre devem trazer benefícios, mas também os objetivos como melhorar a velocidade do produto, melhorar a legibilidade, aumentar a conversão. E também é sempre importante ter em mente que testes e métricas, eles têm que comprovar se o layout, o elemento ou a interação é algo que funciona, né, no dia a dia. Então,
Teste é algo muito importante quando a gente está falando de design system, porque uma coisa é você estar construindo o seu design system e você acha que aquilo faz sentido, mas a gente só sabe se algo funciona ou não no dia a dia, quando aquilo está sendo utilizado pelo usuário. Então, é muito importante ter em mente quais são as métricas que vão provar o sucesso ou não das suas escolhas. Então, aqui, ó, uma dica. É sempre interessante vocês terem em mente uma lista de problemas que devem ser solucionados, por exemplo, por um determinado tempo, e vocês resolvendo esses problemas por etapas. Uma coisa que não funciona é quando vocês têm uma série de problemas e vocês tentam resolver isso ao mesmo tempo, porque dependendo do resultado, positivo ou negativo, se você tenta resolver muitas questões ao mesmo tempo, depois fica mais difícil de vocês entenderem o que ocasionou o sucesso ou não. Então, por exemplo, digamos que vocês têm uma série de botões que precisam performar melhor, então eles precisam ser mais clicados. Então, digamos, e vocês também têm outras questões na página que vocês estão tentando melhorar. Digamos que vocês troquem alguns elementos, vocês mudem o botão, a cor, o call to action, o texto usado no botão, tudo ao mesmo tempo. Fazendo isso, vocês não vão conseguir entender exatamente o que solucionou, o que melhorou a performance da página, do botão, ou não, se piorou. Então, sempre tentar solucionar os problemas por etapas. Outra dica também é usar métodos de desenvolvimento e planejar sprints, stand-up meeting, ou seja, seguir uma estratégia, uma metodologia, porque quando a gente está falando da criação de um design system e da evolução de um design system, é sempre um processo, não é algo que surge, que fica pronto e aí acabou. Como eu disse, é algo que evolui, é como se fosse um organismo vivo, que vai respondendo e vai melhorando e vai sempre demandando novas mudanças, digamos assim. Construindo design systems sólidos e eficientes. Vamos lá. Primeiro, a gente não pode começar fazendo, mas planejando. Isso porque a gente sempre tem que pensar que, como são muitas decisões que precisam ser tomadas, primeiro é importante a gente pensar sobre o que precisa ser resolvido, quais são as necessidades. Eu vou passar essa página aqui porque eu tô vendo que já são 6h36, o tempo tá passando muito rápido, então para conseguir cobrir tudo que eu quero falar, eu vou acabar passando essa página. Mas primeiro, por onde começar? Se você já tem um produto existente, um site que já existe, um aplicativo, é interessante fazer uma auditoria visual. Então, toma nota de todos os elementos que vocês têm, os elementos visuais que vocês têm no produto de vocês. Todas as cores, as fontes, as variações. Isso porque é interessante para vocês reunirem as inconsistências. Então, digamos que vocês têm atualmente no site de vocês, na página de vocês, 15 fontes sendo usados e mais de 30 cores diferentes sendo usadas. E vocês querem reduzir isso para, no máximo, 5 fontes e 6 cores diferentes. Então, por isso que é interessante fazer uma auditoria visual e ver tudo que está sendo usado no site e reunir as inconsistências. Existe até um aplicativo, uma ferramenta chamada CSS Stats, que ajuda vocês a fazerem uma auditoria básica e quantitativa, e vocês conseguem enxergar todas as inconsistências do produto de vocês. Terceiro, comece pelos elementos básicos. Então, por exemplo, as cores, a tipografia, então tamanho, fonte, estilo, peso das fontes, o espaçamento, imagens, então ícones, ilustrações e acessibilidade. Isso é importante, porque sempre avaliar se o site de vocês, se o produto de vocês, ele corresponde, se ele atende
grupos minoritários. Então, por exemplo, uma pessoa com dislexia ou pessoa com mais de 60 anos, será que é uma pessoa com dificuldade de leitura, será que ela conseguiria utilizar o seu produto de forma eficiente? Então, é sempre interessante pensar nisso. Por exemplo, esse case do Quinto Andar, eles fizeram uma renovação, uma revisão do design system deles, porque eles encontraram vários pontos de melhoria e que não eram muito, vários elementos do design system que não eram 100% acessíveis, então eles tiveram que fazer algumas mudanças em termos de contraste, de leitura, touch area, então sempre considerar isso, a questão da acessibilidade. Também pensar na estrutura, no grid, a textura e o acabamento dos elementos, então dos ícones, das ilustrações. Então, mas é sempre pensando de forma mais genérica para mais específica. Então, não tem como você começar a pensar em textura e acabamento dos elementos se você ainda não tem em mente as cores ou as fontes. Então, comece sempre do macro para o micro, elementos mais gerais para coisas mais específicas. Comece pensando nas pequenas, e depois, em quinto lugar, pensar nas interações, nas pequenas animações e micro interações, por exemplo, nos botões, no hover. E aí você pensa nas interações maiores. Então, drop-downs, menu, a paginação, slider, nomenclatura, ou seja, certificar que o seu produto ele usa uma linguagem que faz sentido para todos os colaboradores, como eu já falei, aqui eu até menciono de novo, se possível adicionar um glossário, porque nem sempre todas as pessoas do time elas entendem da mesma forma uma expressão, então só para ter certeza que o seu time está todo alinhado, é interessante ter isso. O resultado, um design system bem alinhado, algo que que pode servir muito bem ao time e pode ajudar o time como um todo a fazer o trabalho, cada um fazer o seu trabalho de forma mais eficiente. Então, resumindo, quando a gente está falando sobre pesquisa de design system em 4 passos, a gente tem a primeira coisa, descobrir quem são os usuários. Segundo, entrevistar o maior número possível de pessoas. Terceiro, entender quais são os problemas e as dificuldades. E quarto, definir soluções e objetivos. Então, implementando o design system. Primeiro, comunicação e implementação. É importante pensar que quando a gente está falando de um time muito extenso, pode ser que um dos desafios de implementar um design system é você comunicar aquele design system ao seu time. Então, por exemplo, o time da plataforma Quinto Andar, que tem mais de 40 designers, ou seja, é um grupo extenso, eles têm um programa de embaixadores, em que um designer de cada grupo, de cada time, ele é responsável por comunicar as mudanças do design system para o seu time menor. Então, você tem aqui embaixadores, então pessoas escolhidas para serem uma espécie de porta-voz do time, e eles comunicam o resto das suas equipes sobre essas mudanças. Com isso, você tem certeza de que está todo mundo alinhado. Onde hospedar? Hoje em dia existem algumas opções para a gente hospedar o Design System, Figma.com, tem o Adobe XD, tem InVision, Sketch, eu acho que depende muito de cada time, de cada pessoa, a preferência. Eu sou mais acostumada a trabalhar com o Adobe XD, mas eu sei que o Figma também é muito interessante, mas é muito uma questão das suas necessidades. Aperfeiçoando o Design System. Como eu falei, Design System é um organismo que vai evoluindo, né? E a gente tem alguns métodos, alguns processos que ajudam nesse processo de melhoria do Design System. Um deles é o Design Critic, que é uma espécie de reunião onde os designers eles apresentam seus projetos e soluções
para discutir com outras pessoas do grupo e então ter mais insights e feedback em cima daquele produto. Então, é interessante ter isso, assim, por exemplo, regularmente. Então, uma vez por mês, ter uma reunião com seu time, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, para vocês sempre reavaliarem o design system de vocês. Outra é rodadas de feedback no Slack, né? Eu sei que não sei para quem usa Slack, mas é possível fazer isso ou pelo Slack ou ao vivo, todos reunidos, fazer uma roda de feedback sobre um produto. E isso é interessante sempre vocês colocarem um grupo multidisciplinar. Então, designers, desenvolvedores, gerentes de produto e, se possível, também um usuário, para vocês terem diversas visões sobre sobre o produto, porque muitas vezes quando você analisa algo só com o olhar do design, você acaba olhando só por uma ótica. Então é interessante você ter um grupo multidisciplinar avaliando o produto. Usando o Design Systems ao seu favor. É muito comum que exista ainda no meio um certo receio, né, de que o Design Systems ou o Manual de Identidade Visual no passado, ele pode limitar a criatividade do designer ou da pessoa que está trabalhando com ele. Mas na verdade, o Design System ele tem que ser visto como um aliado, como um guia que vai possibilitar com que você crie com segurança. Com segurança, porque a partir do momento que você cria baseado no Design System, você acaba tendo uma margem de erro menor. Imagina que você não tem um Design System para se guiar e você cria de forma mais livre. A probabilidade de você ter que passar por uma refação e de você ter o seu projeto não bem sucedido é muito maior, e que isso acaba significando perda de tempo, perda de dinheiro, refação. Então, sempre olhar para o Design System como um aliado que vai te trazer mais segurança na hora de desenvolver o seu trabalho. Métricas em Design System. Então, é sempre interessante pensar que se um dos objetivos é melhorar a velocidade ou a legibilidade ou a conversão do seu produto, diversas decisões vão ter que ser tomadas. E essas métricas, elas vão comprovar o sucesso do seu produto, da sua decisão ou não. Então, é muito importante ter objetivos claros, né? Como eu falei, é interessante vocês traçarem algumas metas de design ou metas a serem atingidas, em vez de vocês terem, talvez, uma série de decisões de design que vão ser tomadas, mas sem um deadline, sem um prazo. Então, por exemplo, é interessante pensar nesse trimestre a gente vai rever a questão da velocidade, ou nesse mês a gente vai pensar na velocidade e a gente vai testar. Agora, nesse outro mês, a gente vai rever a conversão e a gente vai testar isso. Então, sempre traçar os objetivos claros. Sobre ser uma minoria. Essa é um ponto que eu gosto de tocar, especialmente quando eu estou falando com mulheres ou com minorias, né? Eu sou uma mulher negra e latina, trabalhando num ambiente que em geral é masculino ainda e um ambiente muito branco. Então, acaba sendo, no começo, né, acabou sendo um desafio para mim ser a única no meu ambiente de trabalho. E essa é uma questão que sempre me perguntam sobre, por exemplo, quando eu falo com outras mulheres que trabalham no ambiente, no meio do design, do UI, do UX, elas sempre comentam sobre isso, sobre como elas talvez se sintam um pouco mais acuadas e elas acabam mostrando menos o trabalho delas, por não se sentirem tão à vontade em serem as únicas nos ambientes em que elas trabalham, né? Então, primeiro eu acho muito interessante essas iniciativas como Elas Codam, UX para Minas Pretas e algumas iniciativas que eu vejo no Brasil sobre incluir não só mulheres, mas mulheres negras e minorias em geral na área do UX, do UI e da tecnologia, porque realmente ainda é um ambiente pouco diverso.
né? Agora, falando sobre a experiência pessoal, obviamente é um processo você se sentir mais seguro no seu ambiente, mas eu acho que isso começa com o estudo, então você se manter atualizada na sua área, bem informada na sua área, isso sempre dá uma confiança a mais, quando você sabe o que você está falando, quando você sabe o que você está fazendo, e isso vem com o tempo, isso não é algo que chega assim do dia para a noite, é um processo, mas é algo que pode ser sim trabalhado. E também eu acho que para as minorias, né, eu acho que é sempre muito importante entender a sua importância em determinado meio. Então, se você é a única pessoa negra ou periférica ou mulher no seu time, no seu ambiente de trabalho, entenda a sua presença como um ato político, a sua importância em estar lá, porque com certeza você está abrindo portas para um grupo, para um outro grupo de pessoas que está vindo depois de você. Então, eu acho que a partir do momento que a gente entende a nossa presença em um determinado ambiente como algo extremamente importante, a gente acaba adotando uma outra postura, não a postura de se sentir acuado ou de se sentir intimidado, mas uma postura mais confiante e de se sentir parte daquele ambiente. E também eu acho que é sempre importante a gente olhar, né, para trás e ver olhar para todas as pessoas que lutaram para que vocês estão ocupando o lugar que vocês estão ocupando hoje e também entender a importância de vocês estarem abrindo portas para pessoas que ainda vão chegar. Então, essa é a minha mensagem. E eu tenho aqui um exercício, né, que vocês podem fazer depois. Acho que até é uma coisa interessante para vocês terem em mente sempre, que é sempre analisar um produto que vocês considerem excepcional. Então, pensem em um site, em um produto digital que vocês olham e vocês falam, nossa, esse produto é muito bom, funciona de uma forma muito fácil, é um produto muito interessante. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, o site do Booking, ou o aplicativo do Skyscanner, que é um aplicativo para você procurar a passagem. E aí você senta e analisa por que ele é um produto excepcional para você. Então, o que dá essa ideia? É os botões que funcionam de forma interessante, a experiência como um todo, o visual é bonito, as imagens são coesas, são coerentes. Então, listem todos os elementos que fazem com que aquele produto pareça ser excepcional para vocês. E aí vocês vão começar a entender quais são os critérios, o que torna um produto bom ou ruim. E aí vocês vão fazer também a análise de um produto digital ruim. Então, se vocês se depararem com algum aplicativo, um site que não funciona, tentem listar o que faz aquela experiência ser ruim. Então, o site não é responsivo, o site é muito devagar, ou então não é fácil de utilizar. Enfim, tentem também pensar no que faz aquela experiência como um todo ser ruim. Isso é muito interessante porque sempre vai ajudar vocês, na hora que vocês estiverem desenvolvendo um produto, a fazer isso de forma mais consciente, a fazer melhores escolhas. Aqui eu tenho alguns sites úteis, o site do Atomic Design Newsletter, que é aquele conceito que eu falei para vocês. Também tem o Material Design, que é a biblioteca de design desenvolvida pelo Google. Eles têm um material bem interessante de informação sobre design systems, sobre UI, é algo bem útil. E também tem o Weekly Product Design Exercise. Esse eu assino, é uma newsletter muito bacana que tem um designer, eu esqueci o nome dele. Ele manda toda semana um exercício de design diferente. Então, é como se fosse cada semana ele manda uma missão, um challenge, e aí você tem que fazer, e às vezes acho que você pode até mandar para ele, mas é algo bacana porque toda semana tem um exercício de design para você cumprir, então é interessante. Aqui a bibliografia que eu usei na aula para quem tiver interesse, e é isso. Obrigada, gente. Muito obrigada a você. Nossa, super legal, muita informação, muita coisa para a gente conhecer mais também. Agora eu vou abrir rapidinho para as perguntas.
A gente não tem muito tempo, mas acho que dá para fazer algumas. A Isabela perguntou aqui sobre a questão das hospedagens, acho que você já comentou, né, onde fazer o design system. E a Natália perguntou como foi para você mostrar para o time a importância de ter um design system? Então, foi um desafio, porque a empresa onde eu trabalho, ela não é uma empresa, por exemplo, que tem uma cultura de design. Então, foi algo que surgiu com o tempo, mostrar o valor do design, mostrar a importância, mas a gente sabe que nos últimos 2 anos, 3 anos, o UI e o UX ganhou uma importância muito grande, e as empresas começaram a olhar com mais respeito, digamos assim, ao designer e ao segmento do UI, do UX. Então, eu tive que fazer um trabalho interno, mas também houve algo espontâneo da empresa, de entender a necessidade de ter um design system, né? Bom, legal. Pode continuar, sei. Não, eu estava vendo aqui as perguntas, eu vi uma aqui. Você acredita que as empresas mais tradicionais estão se interessando sobre as vantagens do Design System e UI UX? Com certeza. Mas é claro que para as empresas maiores e mais tradicionais, eu acho que elas ainda estão um pouco para trás, porque elas não nasceram nesse meio digital, né? Para uma empresa que surgiu recentemente, é mais fácil, porque elas já nasceram com essa mentalidade, né, do digital, do UI, do UX. Agora, para empresas mais antigas, elas têm que correr mais atrás, né? Mas eu acho que com o Covid, com a situação da pandemia, o que era previsto para acontecer em 10 anos, 20 anos, acabou acontecendo em meses. Então, muitas empresas tiveram que amarrar, correr atrás disso, correr atrás do processo de transformação digital, né? E é muito interessante ver que, por exemplo, no LinkedIn, quantas empresas estão recrutando, estão falando sobre UI, sobre UX, e foi muito rápido, né? Porque eu lembro, 5 anos atrás, nem se falava ainda tanto sobre UI, sobre UX, nem se via tantos designers, tanto UX designers, UI designers. Então, é um momento muito interessante para a área, para o segmento, né? Porque as empresas, tanto as mais novas já sabem, mas as empresas mais antigas, mais tradicionais, elas estão correndo atrás, sim, porque elas sabem que hoje em dia isso não é nem uma opção, elas têm que correr atrás disso. Uhum. Uhum. A Carol está perguntando se você acha que existe esse déficit de profissionais que entendem e usam design system. Uhum. Olha, é difícil porque, por exemplo, eu no meu ambiente, no meu trabalho, eu não tenho tanto contato com muitos designers, com tantos profissionais, mas o que eu vejo, eu tenho visto muitas pessoas migrando para a área do UI, para a área do UX, né? Porque também eu tenho visto muitas oportunidades no LinkedIn, tanto no Brasil como fora, né? Empresas de todos os portes, procurando UX designers, UI designers. Então, isso é muito interessante, mas agora eu não sei te dizer se o mercado está sendo para o mercado absorver essas pessoas, se está fácil para o mercado encontrar bons profissionais. Isso eu realmente não sei te dizer, mas eu tenho visto muitas pessoas migrando. Eu tenho uma perguntinha também. Você comentou sobre, por exemplo, o material, né? Uhum. E quando é interessante você usar um design system externo e quando é interessante você falar assim, não, a gente precisa construir o nosso? Ai, eu diria que é sempre mais interessante você ter algo próprio, porque se você está usando algo externo, o seu produto, ele não vai ter uma identidade, certo? Uhum. Então, por menor que seja, mesmo sendo um site pequeno, um aplicativo pequeno, eu acho que é sempre mais interessante você ter algo que vai, porque o design system ele também vai dar a identidade, a alma para o seu projeto, né? Então, eu acho que não é muito interessante você ter um design system externo. Uhum. Uhum. Bacana. Eu queria só fechar com uma última perguntinha mais relacionada. Opa, tem uma pergunta aqui, da Thaís. Eu tenho uma tendência de achar
sites com poucas páginas e que eu posso tomar ações direto na página principal mais interessante, carrinho de compras, cadastro de e-mail e outros. Acredito que essa estrutura é atraente devido à minha urgência em consumir a informação mais rápido. Você indicaria esse tipo de construção como uma boa aplicação UX? Calma, deixa eu ver aqui. Eu tenho uma tendência a achar sites com poucas páginas e que possa tomar ações diretas. Então, a Thaís quer dizer que ela prefere um site com elementos mais simples, um site mais simples, é isso? Com poucas páginas e que possa. Sim, ok, mais ágil, com certeza. Por exemplo, especialmente quando a gente está falando de varejo, em que você precisa que o seu consumidor tome uma decisão rápida. E não é à toa que sites como o Amazon têm funções como One Click shopping, que você compra com um clique. E isso é para fazer com que a decisão de compra, o processo de compra, seja muito mais fácil. Imagina, você tem que comprar algo e você tem uma série de páginas até você chegar no último estágio da sua compra. Isso é Customer Journey. Se você torna aquilo muito difícil, você desestimula o seu consumidor. Ele não vai querer ir até o final, não vai querer comprar, ele vai desistir. E ele vai ir para um outro site em que seja muito mais fácil, em que com um botão ele compre. Até porque quando a gente está falando de experiência de compra, a gente está falando muito em impulso. Então, se você consegue aproveitar o impulso, é muito mais fácil. Então, não é à toa que você prefere um site mais simples, digamos assim, um customer journey mais eficiente, mais ágil. Porque se você torna aquela experiência mais difícil, com muitos estágios, o seu consumidor não vai ficar feliz e isso não, e a experiência não vai converter na compra. Então, é isso. Uma construção mais eficiente. Uhum. Marina, quer perguntar? Oi, Roberto, boa tarde. Eu pedi para falar porque tentei sintetizar aqui em palavras escrevendo, mas ficou difícil, então acho que ia ser mais fácil falando mesmo. É o seguinte, eu estava pensando que eu noto que hoje os sites têm uma coisa muito comum entre um site e outro, assim. Parece que em diferentes empresas os design systems são parecidos, assim, eles seguem algumas regras que parecem que são padrão, sei lá, o tamanho da fonte, o peso da fonte. Eu acho que isso também tem um pouco a ver com acessibilidade, né? Para tornar o site, seguindo certas regras, você vai tornar o site mais acessível, então você não consegue fugir muito de algumas coisas por questão de acessibilidade. Mas eu vejo que os sites estão ficando cada vez mais parecidos, assim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre como que é ser criativo num processo de design system, assim, porque eu acho que cada vez mais a gente está seguindo meio que uma fórmula e às vezes o que tem de diferente é uma cor, é uma coisa, uma fonte, enfim. Como que você acha que a gente pode ir respeitando e isso ainda ter espaço para criatividade? Como que isso é para você? Eu concordo com você, Marina, porque eu gosto muito de analisar site, aplicativo, essas coisas, e eu tenho a impressão de que hoje em dia todos são muito parecidos, todos seguem a mesma fórmula, talvez porque existe ninguém quer errar, todo mundo quer seguir uma fórmula que funciona, então o mesmo tipo de fonte, então muita gente vai para Arial, Roboto, por exemplo, Helvética, mas eu também acho que você acaba tendo tudo muito parecido, quase boring, tipo, chato. Então, eu acho que é um desafio você criar um produto que vai ser acessível, que vai criar uma experiência de sucesso e que vai conseguir se diferenciar do resto. Eu acho que essa é a pergunta de US$ 1 milhão e é um desafio, mas eu não acho impossível. Olha, deixa eu tentar lembrar agora um aplicativo que eu acho que tem uma experiência incrível e muito diferente. Mas hoje em dia, realmente, eu acho que os, os designers, eles têm mais ou menos feito as mesmas coisas, mas eu também acho que é porque as fontes, né, de inspiração são as mesmas. Então, todo mundo vai no Behance, todo mundo vai no Pinterest e olha as mesmas referências. Então, você acaba meio que treinando o seu olhar para aquilo, para a mesma fórmula, porque eu sempre acho que tem formas diferentes de você fazer, né, um produto. Não existe uma fórmula. Mas eu acho que as pessoas acabam ficando com o olhar um pouco viciado, né, em usar as mesmas fontes, porque aquilo já funciona, aquelas cores, aquela transição, aquele gradiente. Então, também é um exercício de você olhar para o seu trabalho e falar assim, como que eu posso fazer isso de forma completamente diferente, né, do mercado?
E também, aqui, acabei de ver um comentário que eu achei interessante, e talvez se inspirar em coisas não digitais, porque eu acho que a gente está olhando muito mais para o mais do mesmo, né? E também olhando muito para os grandes sites, grandes produtos do mercado, os mesmos players, que fazem essa mesma linguagem, toda essa linguagem minimalista, com essas fontes, sem serifa, esse mesmo padrão. Então, olhar para outras referências, eu acho que ajuda muito. Legal. Eu ia só finalizar agora com uma última perguntinha, mais geral mesmo, assim, a gente vê a sua carreira internacional, assim, eu acho que chama muita atenção de muitas pessoas. E se você pudesse dar uma dica, alguma coisa, assim, para pessoas que também têm essa vontade. Uhum. Bom, eu acho que o primeiro é persistência, né? Porque é um desafio. Também não romantizar a experiência de morar fora, de trabalhar fora. É interessante, é muito enriquecedor, mas inclui aí muitos sacrifícios, né? Mas também, acho que o conselho mais básico para quem tem interesse em trabalhar fora é investir num bom preparo. Então, o inglês, acho que é o principal, é o primordial, até para você conseguir fazer uma boa entrevista, é necessário ter um bom inglês. Não precisa ser um inglês fluente, mas eu diria um inglês de intermediário para fluente, tá aí a primeira coisa, e não enxergar dificuldades. Então, por exemplo, é uma coisa que eu geralmente falo quando as pessoas me perguntam sobre procurar um trabalho fora. Esteja aberto para as oportunidades, porque nem sempre vai surgir algo exatamente da forma como você imaginou, né? Ou então vai exigir aí uma flexibilidade da sua parte, ou então às vezes não vai ser de cara a posição que você já ocupa no Brasil, digamos assim. O que foi o meu caso, quando eu vim para cá, eu vim como trainee, e no Brasil eu já era, por exemplo, diretora de arte, mas eu achava que seria interessante vir para cá. Então, estejam abertos para as oportunidades, invistam no inglês, que é a língua, também para esse segmento do UI, do UX, é a língua oficial, então é importante. E sempre olhar para diversas oportunidades. Então, não foquem em só um país, em só uma posição, só um tipo de empresa. Estejam abertos, assim, para tudo, né? Claro, com bom senso, né? Sempre você tem que olhar a oportunidade, ver se aquilo é interessante para você ou não. Mas sejam flexíveis, sejam abertos. Uhum. Muito bom. No mais é isso, eu gostaria de te agradecer de novo, foi muito enriquecedor esse papo aqui pra gente, e muito obrigada, tenho certeza que Eu que todo mundo agradeço. amou. Obrigada. Vamos dar um sorrisinho aí, todo mundo, pra gente tirar um print, quem tá com a câmera aberta. Eu vou tirar uma foto também, deixa eu aproveitar. Eu vou tirar o outro aqui. Beleza. Pronto. Ok. Muito obrigada, gente. Boa tarde. E depois a gente envia o material que ela compartilhou com a gente. Combinado. Obrigada. Um beijo, Tchauzinho. tchau.